Olá, você que está conosco do educadoresdoenem.com.br, professor Cornélio com vocês, Ciências da Natureza, Biologia. E hoje a nossa live é de um assunto de extrema relevância para as provas do Enem. Nós já tivemos vários itens ao longo do Enem, especialmente nós vamos citar aqui o histórico de 2009 em diante, com o novo modelo da prova, com questões que envolvem fisiologia, a parte de termorregulação. Então você é o nosso convidado nessa nossa live, nesse nosso bate-papo, para nós estarmos falando um pouquinho sobre alguns apontamentos significativos quando nós falamos em termorregulação. Então, o que vem a ser termorregulação? Então, coloquei para vocês alguns detalhes interessantes em relação à termorregulação que nós vamos estar discutindo com detalhes. Gente, quando nós falamos na questão do indivíduo termorregular, então nós vamos falar na capacidade que um indivíduo apresenta de manter a temperatura mais ou menos constante, independentemente da temperatura ambiente. E se nós olharmos essa capacidade de termorregulação, ela na verdade é inerente a poucos organismos. A maioria dos organismos não tem um potencial de manter a temperatura corpórea diferente do ambiente. A grande maioria dos organismos, a temperatura corpórea ela varia conforme o ambiente. Termorregular, portanto, consiste em ter a capacidade de manter uma temperatura mais ou menos constante, usando para isso o metabolismo interno, ou seja, o conjunto de reações que visam o gasto e a produção de energia, e claro, aproveitando também a energia advinda do meio externo. Então, quando nós pensamos em animais que têm esse potencial, nós vamos verificar que a minoria tem esse potencial. Nós poderíamos dizer que os animais são divididos em dois grandes grupos, eu quero que você me acompanhe agora. Nós podemos colocar que os animais são divididos em grupos chamados endotérmicos e grupos chamados ectotérmicos. Tá? Também podemos usar a definição pecilotérmico e poiquilotérmico. Então vamos imaginar a seguinte situação. Tá? Um animal que é endotérmico, se você quebrar essa palavra endo, é algo que vem de dentro, né? Endotérmico, animal que, na verdade, busca algo de dentro, o quê? Ele busca o próprio metabolismo, algo interno, para manter a temperatura. Os animais endotérmicos, eles têm esse potencial, usar o metabolismo para a manutenção da temperatura. Nós falamos que os animais endotérmicos, de um modo geral, são homeotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo ela se mantém mais ou menos constante. Se esfriar, o indivíduo mantém a temperatura mais ou menos constante. Se esquentar, ele mantém a temperatura interna mais ou menos constante. Portanto, a temperatura externa não tem o potencial de conseguir influenciar drasticamente a temperatura interna do organismo. Então, os endotérmicos, de um modo geral, são homeotérmicos. Agora, animais pecilotérmicos, de um modo geral, são ectotérmicos. O que é um pecilotérmico ou poiquilotérmico? É aquele animal que a temperatura do corpo ela vai variar em função do meio. Se esfriar, ele costuma esfriar, se esquentar, ele costuma esquentar. Você deve ter ouvido falar do termo animais de sangue frio e de sangue quente, certo? Se você pensar no que eu acabei de falar, será que é correto usarmos essa definição? Eu diria que até para animais homeotérmicos, nós poderíamos dizer que eles são animais de sangue quente, porque a temperatura do corpo, de um modo geral, não varia. Quem são os animais homeotérmicos, Cornélio? Os animais homeotérmicos, somente aves e mamíferos. Tá? E os animais pecilotérmicos, é correto dizer que eles são animais de sangue frio? Eles podem ser de sangue frio. Mas é incorreto chamá-los de animais de sangue frio. Por quê? Porque se esquentar, eles esquentam. Se esfriar, eles esfriam. Então, os poiquilotérmicos ou pecilotérmicos, a temperatura do corpo varia em função do meio. Por esse motivo que eles também são ectotérmicos, ou seja, eles buscam uma fonte externa para se esquentar ou para se esfriar. Então, é comum usar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem a definição lagartear. O que é lagartear? O lagarto que busca o sol.
Tá? Então a busca, né, de um ambiente aquecido, de uma pedra aquecida, a busca do sol, entrar na água que tem um calor específico elevado, né? Isso tudo faz com que a temperatura do corpo ela se mantenha dentro de um patamar que o indivíduo consiga sobreviver. Mas a temperatura do corpo ela varia em função do meio. Gente, aí nós temos um detalhe. Quando nós analisamos, e para você que está nos acompanhando nas lives, né, o Enem ele é muito interessante porque ele contextualiza, ele vai trabalhar a questão interdisciplinar. Por exemplo, se nós pensarmos na interdisciplinaridade, pensamos agora um pouco da geografia, onde você também estuda os biomas, vai estudar com o professor Jair vários biomas, no sentido biológico, né, quando a gente vai aumentando, né, a altitude e vai aumentando a latitude, ou seja, quando aumenta a altitude, de modo geral, a temperatura vai caindo, nas grandes montanhas vai tendo gelo e a diversidade biológica é menor. Quando você aumenta a latitude, você vai indo para os polos, lá a água pode congelar e a diversidade vai ser menor. E você começa a entender, mas Cornélio, por que a diversidade é menor? Então você imaginou se um sapo da Amazônia fosse fazer um tour para viver na Patagônia? Você imaginou se uma serpente fosse viver na Sibéria? Há pouquíssimos animais pecilotérmicos, ectotérmicos, conseguem sobreviver em ambientes gelados. Porque imagina um ambiente que é gelado o ano inteiro. O animal que é pecilotérmico, a temperatura varia em função do meio, ele ficaria gelado o ano inteiro. O animal gelado o ano inteiro teria que hibernar o ano inteiro. Então, de um modo geral, os animais que são pecilotérmicos, em ambientes de extrema variação de temperatura, eles vão ter que hibernar. Eles hibernam no inverno, tá? Porque a taxa metabólica deles fica muito baixa, mas muito baixa mesmo. Tá? E no verão, se esquentar demais, eles vão ter problema também. E muitos deles vão ter que estivar. O que é estivar? Estivar é a mesma coisa que hibernar, só que acaba acontecendo no verão. Eu te pergunto uma coisa interessante. Talvez você já ouviu falar, não, mas hibernação, nós temos também o urso que hiberna. Portanto, vamos desmistificar um detalhe aqui. Ó, tá? O urso nunca hibernou e nunca vai hibernar. Ah, mas o Catatal Zé Comé, Cornélio. Nunca um urso hibernou. Que o urso tem um sono hibernal. Na verdade é o seguinte, Cornélio, então animais homeotérmicos, aves e mamíferos nunca vão hibernar? Não, podem hibernar. Quem pode hibernar? Os pequenos, um colibri, uma marmota, um esquilo. Animais pequenos que dissipam muito calor, talvez vão ter que hibernar. O que o urso faz? O urso, no período que não é inverno, ele come e se torna gigante. Ele chega a ter uma capa de gordura de 30 centímetros de gordura. E como ele come demais, engorda demais, o metabolismo dele diminui. Cornélio, então quer dizer que no indivíduo que é obeso, o metabolismo é menor? Exato. Por esse motivo que é tão difícil emagrecer. Então aquela máxima que fala assim, só não emagrece porque não quer. Isso é mentira. Emagrecer é dificílimo. É muito complexo, porque quanto mais massa o indivíduo vai ter gorda, mais obeso ou com sobrepeso, mais difícil é para aumentar o metabolismo. No indivíduo, portanto, gordo, o metabolismo é muito baixo. O urso fica com o metabolismo tão baixo que ele vai dormir, ele entra em sono hibernal. Mas qual que é a diferença de uma marmota e de um esquilo que está dormindo? Se você tentar tirar do sono hibernal uma marmota, um colibri, um esquilo, ele pode até morrer. Ele pode morrer desse estresse fisiológico. O urso, se você cutucar ele lá na toquinha dele, ele está em sono hibernal, ele acorda e ele vai te comer. Porque ele está dormindo, ele não está hibernando, é sono hibernal. Urso não hiberna. Então os animais que hibernam, a maioria é pecilotérmica. A maioria. E outra coisa que é importante você olha aqui comigo. Nessa live a gente vai bater um papo bem legal. Tá? Quando nós pensamos na conquista definitiva do ambiente terrestre, que grupo vem à tua mente? Dos animais. Qual animal conquistou definitivamente o ambiente terrestre? Não foram os répteis? E por que a gente diz que os répteis conquistaram definitivamente o ambiente terrestre? Porque eles têm um ovo com casca, eles têm fecundação interna,
eles têm desenvolvimento direto, eles têm anexos embrionários, a respiração é estritamente pulmonar, eles têm uma pele com fâneros, com anexos de queratina, que evitam o processo de desidratação, tudo isso. Mas tem um detalhe, eu te pergunto, tem réptil em todos os lugares? Embora eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, nós não temos uma dispersão de répteis em todos os lugares. E aí vem a grande questão da termorregulação. Por que eu não vou ter répteis dispersos em grandes lugares? Por que eles estão em latitudes menores? Em altitudes menores? Porque eles são pecilotérmicos e ectotérmicos. Então você não vai ter um jacaré revoltado indo passear, tirar férias em Bariloche. Você não vai ter um jacaré indo para a Sibéria, para a Patagônia, não tem como. Porque sendo pecilotérmico ele esfriaria tanto que ele teria que hibernar o tempo inteiro. E aí vai ter problema. Portanto, em ambientes com grande altitude, grande latitude, a diversidade é menor. E aí vocês vão ver em geografia os biomas, por exemplo, tundra. O que tem na tundra? Nada. O que você tem na taiga? Quase nada. Aí nós temos a floresta temperada, tem um pouquinho mais. Mas onde que é o ápice da biodiversidade? É a nossa floresta, a floresta tropical, a Mata Atlântica. A máxima biodiversidade. E as temperaturas são elevadas. Então você vai ter uma diversidade tanto de pecilotérmicos quanto de ectotérmicos. Isso pensando na área de saúde também é interessante. Por isso que é raro você ter uma epidemia de dengue no Canadá. Uma epidemia de dengue na Sibéria. Por quê? Porque depende de um vetor. O vetor é um mosquito. Ele vive em ambiente congelado? Não. Por quê? Porque o metabolismo dele está associado à temperatura ambiente. Se a temperatura ambiente é baixa, que metabolismo que ele vai ter? Então não pode hibernar o ano inteiro, tem que estar ativo, tem que comer, tem que se alimentar, etc. E eu quero que você acompanhe comigo agora, olha só aqui. Eu coloquei para vocês aqui, só para você entender um pouco alguns gráficos. Ó. Então se você olhar nesse gráfico aqui, ó, você observa que a temperatura corporal, e aqui nós temos a temperatura ambiente. Você observa que no animal pecilotérmico, ó, o B aqui é pecilotérmico, aumenta a temperatura ambiente, aumenta a corporal. Ou seja, a temperatura corporal depende do ambiente. No animal agora A, que é homeotérmico, como é o nosso caso, a temperatura do ambiente varia, do corpo permanece praticamente constante. E ao lado a gente tem um outro gráfico aqui, ó, a taxa metabólica relacionado à temperatura ambiente. Você observa que literalmente o animal pecilotérmico, a taxa metabólica, na verdade ela dobra em média a cada aumento de 10 graus Celsius. Então a gente poderia colocar algo assim, ó, se você colocasse aqui temperatura em graus Celsius e aqui a taxa metabólica, vamos colocar 0 graus, 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, por exemplo. Então vamos imaginar que a taxa aqui é x, aquela vai ser 2x, aquela é 4x, aquela é 8x. Então você tem aqui ó, essa curva, mas essa curva é um aumento exponencial. Tá? Aí você começa a entender, olha que coisa interessante. Por que o lagarto, a cobra, os mosquitos são tão ativos quando é quente? Então, para quem mora, por exemplo, no sul do Brasil, que é muito comum os famosos veranicos, tá frio de uma hora para outra esquenta. De uma hora para outra aparecem pernilongos, né? Aparecem sapos. Esfriou, some. Por quê? Porque a temperatura baixa reduz o metabolismo, obrigando muitos desses animais a ter que fazer o quê? A ter que hibernar. Beleza? Então essa variação brusca de temperatura, essa amplitude térmica que ocorre no dia, por exemplo, no sul do país, que às vezes varia de 20 graus ou mais, ela é extremamente perigosa para esses animais. Tá? Agora, olha só, quando nós analisamos um animal endotérmico, homeotérmico, que é o nosso caso, nós vamos verificar que a temperatura do nosso corpo é praticamente constante. Tá? E olha que coisa interessante, aqui é a taxa metabólica, aqui é a temperatura ambiente. E o que você vai observar que é interessante aqui? Olha só. Quando é muito frio, a 0 graus, a nossa taxa metabólica é altíssima. A gente come, portanto, mais quando? No inverno. Tá? Então, por que a taxa metabólica é alta? Gente, vamos imaginar que aqui é um vaso sanguíneo. Imagina que o ambiente é frio. Então vai acontecer o quê? A nossa temperatura ela tem que se manter constante. Então os nossos vasos que estão assim, ó, no frio, eles vão contrair. Só que se eles vão contrair, por exemplo, o que vai acontecer com a pressão arterial no inverno? Ela aumenta.
Esse é um dos motivos pelos quais o número de infartos no inverno é maior do que no verão. No frio, a vasoconstrição. A vasoconstrição. E olha que interessante, né? Vamos imaginar o seguinte, imagina que a temperatura fora, ela esteja uma temperatura por volta de 0 graus. A temperatura do nosso corpo é 36,5 em média. O que é que vai acontecer? Pela lógica da troca de calor, a gente perde calor para o meio. Só que para evitar essa perda de calor, a vasoconstrição. Para evitar essa perda de calor, a gente tem tremores. A gente aumenta o metabolismo comendo mais. Por quê? Porque a nossa temperatura tem que ser mais ou menos constante. Quando chega entre 25 e 30 graus, olha só, 30, 35, a taxa metabólica, de um modo geral, ela se estabiliza. O que a gente chama de termoneutralidade. Por quê? Porque a temperatura ambiente está próxima do nosso corpo. Agora, se aumentar demais a temperatura ambiente, a gente vai ter que fazer o quê? Aqui a gente fazia vasoconstrição. A gente vai ter que fazer o quê? Vasodilatação. Então vai acontecer uma vasodilatação. Por quê? Vai ter que perder, entre aspas, dissipar calor. Vai ter que suar mais com a água, tem um elevado calor específico. O calor vai para a gotícula de água que evapora e resfria o corpo, mantendo a temperatura mais ou menos constante. Outra coisa interessante, você já ouviu falar que, obviamente, homens e mulheres, os homens sentem menos frio que as mulheres. Isso é real? É. Porque como a mulher acaba tendo o quê? Seio, né? Acaba tendo as nádegas, você tem uma área de superfície de contato com o meio muito grande. Então a mulher dissipa mais calor do que o homem. Só que ela não vai dissipar o calor pelo seio e pelas nádegas, ela vai dissipar onde? Pelas pontas dos dedos, pela orelha, pelo nariz, pelas pontas dos pés. Nos homens, essa área de contato com o meio acaba sendo menor em relação ao volume. E aí ele dissipa menos calor do que a mulher. Tá? E aí uma coisa interessante, que tem outro mito. A criança sente mais frio que o adulto? Não. Ah, mas tem que agasalhar bem a criança. Não tem que agasalhar normal. A criança tem um maior metabolismo? Tem. Um metabolismo muito grande. Como ela é menor, ela dissipa mais calor. Para compensar, ainda mais que ela está crescendo, ela aumenta o metabolismo. Então o metabolismo dela é muito maior. Uma criança recém-nascida chega a comer 25% do peso bruto por dia. Imagina você, se você tem 60 kg, você come 15 kg por dia? Nunca. Então os menores proporcionalmente comem mais. Proporcionalmente, não em quantidade. Em quantidade, claro, os maiores comem mais. Ok? Algo bem interessante. E ainda mais, né, um bom bate-papo aqui, né? Nessa nossa live, olha só, outro aspecto bem relevante, vou colocar aqui para vocês, olha só, aqui nós temos essa relação. Nós temos um pequeno preá, nós temos o homem e um elefante. E temos a massa corporal em gramas. O preá tem 2.100 gramas. O homem aqui 75 mil gramas, ou seja, 75 quilogramas. E o elefante tem 3.800.000 gramas. Tá? O consumo de oxigênio por hora. Claro, quem consome mais oxigênio? Quem é maior. O preá 996 mil, oxigênio por hora em milímetro cúbico. O homem 15 milhões, o elefante 247 milhões. Agora, quando a gente fala em consumo relativo, a gente fala em metabolismo. O metabolismo, olhem só, consumo de oxigênio por hora, grama em milímetros cúbicos. Então, a gente vai ter que pegar e dividir esses valores. O consumo por, olhem só, de oxigênio, hora grama, do preá, se você dividir esses valores, 474,28. É o valor relativo. Aqui é o valor absoluto. Então, quem respira mais? O elefante. Quem respira mais proporcional? Agora sim, é o preá. Tá? Então, o homem deu 200, aqui é a divisão. Se pegarmos o elefante, deu 65. Então, o consumo de oxigênio por hora grama no elefante é muito menor do que no preá. De um modo geral, né, o preá ele vai viver bem menos que o homem, que vive menos que o elefante. Tá? Temos essa relação interessante. E todos os animais listados aqui são homeotérmicos. Só para você ter uma ideia, eu selecionei uma questão, um item do Enem, para você poder avaliar comigo aqui. Aqui nós temos esse gráfico demonstrando que o elefante, ele tem maior massa, ele vai ter o quê? A menor taxa metabólica. Agora você pega aqui o musarânio, que tem uma massa ínfima,
olha a taxa metabólica dele. É muito alta. Ele pode comer mais que o peso do corpo dele por dia, para você ter uma ideia. Agora, olha aqui. Enem 2019, só que foi no PPL, Pessoa Privada de Liberdade. Olha o que diz aqui. Diz o seguinte, ó. Recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida no território brasileiro. Fizeram a coleta do sangue e da urina desses animais e observaram que sua urina apresentava uma concentração hipertônica em relação ao sangue. Ou seja, ela é mais concentrada que o sangue. Provavelmente ele liberava ácido úrico. Que a adaptação desse animal lhe permite viver na região citada? Ele está no ambiente seco, provavelmente na região nordeste. E ele vai ter que fazer o quê? Economizar água. Então, tudo que puder ser feito para economizar água vai ter que fazer. Então, olha aqui, ó. Diminuição da transpiração. Óbvio, ele não pode suar muito. Ele já está perdendo, né? Ele tem um potencial de tornar a urina hipertônica em relação ao sangue. Mas ele não ingere água para perder água. Portanto, obviamente, diminuir a transpiração é uma alternativa interessante. Eliminar fezes hidratados. O ideal é desidratadas, para evitar a perda de água. Predominância de hábitos diurnos. Pelo contrário, noturnos, quando é menos quente, para perder menos água. Eliminação de muita água na urina. Pelo contrário, de pouca água na urina. De preferência, liberar ácido úrico, que é praticamente insolúvel. Excreção de amônia. Não, amônia é altamente solúvel. Só lembrando, gente, se a gente colocar aqui, ó, a amônia, tá? Colocarmos aqui a ureia e colocarmos aqui o ácido úrico e colocarmos a solubilidade e a toxicidade, na amônia, alta solubilidade, alta toxicidade. Ureia, média solubilidade, média toxicidade. Ácido úrico, praticamente insolúvel e praticamente atóxico. Então, animais de ambientes secos vão ter que excretar o quê? Ácido úrico. Gente, então nós temos aqui algumas estratégias interessantes. Ó. Então, guardem, a termorregulação é a capacidade que os animais, alguns apresentam, de conseguir manter a temperatura do corpo praticamente constante. Nós, mamíferos e as aves, somos os animais que conseguimos termorregular. Não somos termoconformadores, somos termorreguladores. A maioria dos animais, de poríferos até os répteis, eles têm a incapacidade total ou parcial de regular a temperatura do corpo. Por isso eles são pecilotérmicos, poiquilotérmicos. Eles buscam uma fonte externa para se esquentar ou para se esfriar. Eles vão buscar o sol de um modo geral. Nós não precisamos buscar o sol para esquentar. É gostoso? É, mas não precisamos. Gente, então é interessante, é uma temática muito interessante, recorrente nos Enems. Então vale muito a pena você ficar atento. E claro, no decorrer, nós vamos comentar de outros itens, de outros aspectos relevantes dentro da fisiologia que tem aparecido nas questões, nos itens do Enem. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!